Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Samantha, eu sou médica anestesista e hoje eu tô aqui para te ajudar a perder o medo da regurgitação durante a intubação orotraqueal, porque eu sei que esse é um dos top 1 pesadelos na tua vida como médico. Mas antes, solta a vinheta. Quando a gente fala de intubação num cenário de emergência e CTI, a gente fala com um perfil clínico muito específico de paciente. A gente fala de um paciente que tem um resíduo gástrico aumentado. Por quê? Pensa só. Ou você tem um paciente que é sabidamente estômago cheio, ele acabou de jantar, a enfermagem acabou de trazer a janta para ele e ele evoluiu com uma descompensação clínica, ou ele é um paciente no qual você não tem nenhuma informação. E aí você tem informações desconhecidas sobre o jejum. Você vai partir do pressuposto de que ele tem, então, um resíduo gástrico aumentado. Um resíduo gástrico aumentado num paciente que está deitado em decúbito dorsal, no qual você administrou medicações hipnóticas, opioide, bloqueador neuromuscular. Esse é um paciente que, por ter os reflexos da via aérea abolidos, apresenta o maior risco de regurgitação e broncoaspiração desse conteúdo regurgitado. E eu tô aqui para te ensinar a lidar caso isso aconteça. Existem estratégias de prevenção da regurgitação, mas esse não é o assunto do vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a resolver uma vez que esse paciente regurgitou durante a sua abordagem da via aérea. A primeira coisa que você precisa fazer é, obviamente, aspirar. E é por isso que lá no checklist pré-intubação, a aspiração antes da abordagem da via aérea precisa estar montada. Se você já vivenciou alguma situação parecida, uma regurgitação durante a abordagem da via aérea, você sabe o quão desesperador é. E se você já precisou de alguma coisa emergencial, você sabe também o quanto essa coisa demora 2 vezes mais para chegar. Primeiro, porque você está com pressa, e segundo, porque tudo que você pede no hospital é extremamente burocrático. Então, se na hora da regurgitação você não tiver uma aspiração montada, você tá lascado. Você vai ter que pedir para alguém na farmácia, a farmácia nunca é perto, vai ter que fazer a dispensa do material pedido, aí vai ter que voltar, vai ter que montar. Nisso aí você já perdeu muito mais do que 5 minutos e aí vai ser tarde demais. É praticamente impossível laringoscopar e intubar sem estar vendo nada. Então a aspiração ela precisa estar montada e você precisa testar a aspiração antes mesmo de abordar essa via aérea, ou enquanto você já está ali na parte de separação do material, já posicionando o paciente, você já vai dar o comando para o responsável e preparar e testar a aspiração, porque na hora do vamos ver é tarde demais, não vai dar tempo, você não vai conseguir fazer com que a aspiração seja de fato útil. A segunda dica é, paciente regurgitou, você vai colocar esse paciente na posição de céfalo-declive. Peraí, Samantha, não é céfalo-aclive? A posição de céfalo-aclive, que é com a cabeça elevada em relação ao resto do corpo, é uma posição de prevenção da regurgitação. Quando a gente fala de um paciente que já regurgitou, a posição é de céfalo-declive. Qual que é a minha ideia? Eu vou usar a gravidade ao meu favor. Eu colocando a cabeça abaixo em relação ao estômago, veja só, eu estou empurrando esse conteúdo gástrico para a cavidade oral para que eu consiga aspirar. Eu estou fazendo a direção, eu estou empurrando todo esse líquido numa direção contra o posicionamento dos pulmões. Então eu ajudo a evitar que esse conteúdo regurgitado se direcione para o interior dos pulmões e sim para a cavidade oral, onde eu, que estarei com uma aspiração montada, irei aspirar. E a terceira dica é, calma, nem sempre você vai conseguir intubar logo, de pronto, assim. Você vai precisar dar uma olhada no monitor. Então, regurgitou durante a sua laringoscopia, logo após a indução, você vai olhar o monitor. Se saturação acima de 90%, você aspira e prossegue com a sua tentativa de intubação orotraqueal. Agora, se você laringoscopou, o paciente regurgitou, você olha para o monitor e a saturação está abaixo de 90%, você vai ventilar. Samantha, você acabou de me falar que esse é um paciente que, sem eu fazer nada, ele possui uma chance aumentada de regurgitação e broncoaspiração. E aí você está falando para eu ofertar uma pressão positiva? A pressão positiva não funciona como um arrombamento do esfíncter esofagiano inferior, aumentando o espaço para a passagem do conteúdo gástrico, abrindo a porteira ali para a passagem do conteúdo gástrico, de fato. Mas esse paciente já não regurgitou?
tanto faz. Qual que é a emergência que você está diante agora? Se você não fizer nada, esse paciente ele vai evoluir para uma PCR por hipóxia. Entretanto, o fato dele broncoaspirar ou não diante de uma regurgitação é uma dúvida, enquanto que a parada por hipóxia é uma certeza. Então, nesse caso, a emergência maior não é se preocupar se esse paciente vai ou não de fato broncoaspirar, e sim que esse paciente não pare por uma hipóxia. Então, se você olhou para o monitor e a saturação estiver abaixo de 90%, você vai ventilar. Um paciente ele não para porque ele não foi entubado. Ele para porque ele não foi ventilado no momento que ele deveria ser ventilado. Então, se você olha para o monitor e essa saturação está abaixo de 90%, você vai ventilar até que você consiga, então, recuperar essa saturação para você prosseguir com uma nova tentativa. Se você nem tiver tentado anteriormente, só prossegue. Se você já tiver tentado anteriormente e você teve uma tentativa que não teve sucesso, nessa sua nova tentativa você vai mudar a sua estratégia. Você vai otimizar seu posicionamento, você vai trocar o tamanho da sua lâmina se ela tiver ficado curta, você vai prosseguir com essa nova tentativa utilizando um bujo, um fio guia, você vai pedir para trazer um videolaringoscópio, por quê? Não adianta querer resultados diferentes fazendo tudo igual. Então, se na tentativa anterior você não conseguiu entubar, nessa próxima, após a recuperação da saturação, você precisa mudar alguma coisa nessa sua estratégia. Só quem já vivenciou uma regurgitação durante a intubação traqueal sabe o quanto é preocupante. Mas depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai estar mais preparado, você vai ter os 3 passos indispensáveis para que você tenha sucesso e que você consiga, de alguma forma, evitar com que haja broncoaspiração. Essa e diversas outras situações que são desafiadoras diante da prática médica, a gente discute dentro da comunidade IntubaClass. Eu não sei se você conhece, mas a comunidade IntubaClass é o nosso treinamento voltado para segurança e autossuficiência nos plantões, aonde a gente, através de condutas mastigadas, uma pegada prática, vídeos e fotos reais do nosso dia a dia, te prepara para todas essas situações que você vai ser exposto no seu plantão. No momento, a comunidade IntubaClass está com vagas encerradas, mas se você quer entrar na lista de prioridade, clica no link da bio e faça sua pré-matrícula que eu te vejo na primeira aula.